Nós vamos orar? Vamos fazer silêncio, vamos ter esse momento de reverência e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, este dia lindo que o Senhor preparou para nós. Nós temos convicção, certeza que será, ó Deus, uma manhã, um dia extraordinário na Tua presença, ó Deus, porque aonde o povo de Deus está reunido, ali a Tua bênção, ali a Tua graça está presente. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que tome controle, tome a direção de tudo aqui nesta manhã, neste dia, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada criança, cada pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, ancião que está aqui conosco, ó Deus, participando deste dia especial, deste dia da família, participando, ó Deus, da comunhão dos irmãos, que o Senhor possa nos dar de fato, ó Deus, um dia memorável na Tua presença e que possamos em tudo louvar e engrandecer o Teu santo nome, que tudo que fizermos, conforme estudamos esses dias do GECEL, seja para a glória do Senhor, que todas as nossas palavras, que todas as nossas ações, tudo que fizermos seja para a glória do Teu santo nome. Assim pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor e aí depois eu quero dar umas instruções, orientações aos irmãos, tá bom? Rayane, vamos louvar o Senhor com ele? Vamos tocar de pé, irmãos? Hoje é um dia de muita alegria, né? Batismo, vida nova, aleluia. Faz palmas, tá, irmãos? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aqui, neste momento tão maravilhoso, né, para ver pessoas morrendo para o mundo e renascendo para Cristo. Por isso estamos aqui, para adorar esse Deus, para agradecer Ele por tudo que Ele tem feito em nossas
vidas, irmãos. É pela graça, não é por merecimento. Amém? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu tomar um golinho de água. Amém. Queridos, eu queria trazer uma reflexão para nós esta manhã. Em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2. É um texto bem conhecido, você pode acessar aí no seu celular. Romanos capítulo 12,
versículo de número 2, tá bom? Acessa aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sabe, queridos, quando eu leio esse texto, eu passo a entender que de fato há uma luta, há um mover para que a nossa mente ela seja conformada à mente do mundo. E nesta manhã de batismo, quando nós nos reunimos para poder celebrar a Deus pela vida desses irmãos que estão se posicionando contra o sistema do mundo, eu fiquei pensando que de fato no mundo, sabe, existem muitas vozes. Existem muitas vozes que ecoam, que falam à nossa mente, ao nosso coração e tentam, sabe, de alguma forma nos conduzir, de alguma forma tentam nos direcionar para algum lugar. Você vê, por exemplo, quando você era criança, quando você nasceu e quem teve a sorte de ter pais presentes, né? Uma das vozes que muito fala conosco, que muito nos direciona, são as vozes dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, nos instruindo. A gente vai crescendo e aí a gente começa a criar relacionamentos, e aí vem a voz dos colegas da escola, que também já é uma voz influenciada por aquilo que eles viveram. Vem as vozes dos colegas da faculdade, vem as vozes dos colegas de trabalho, do chefe. São vozes que vão ecoando, sabe, na nossa mente e tentando de alguma forma nos conformar a um padrão, nos conformar a um modelo. Tem as vozes dos colegas da rua, da praça, dos vizinhos. Existem as vozes que são dos irmãos da igreja, do líder, do pastor. Existem vozes que estão o tempo todo nos direcionando, nos moldando, estão de alguma forma tentando levar o nosso coração, a nossa alma para algum lugar. E quando eu leio esse texto, eu vejo provavelmente Paulo dizendo: olha, vocês não devem se conformar com as vozes que estão ecoando neste mundo, mas vocês devem ter a mente, o intelecto de vocês, a alma de vocês transformada, renovada, justamente através dessa mudança de mente, a metanoia que nós precisamos viver, que nós precisamos experimentar. Dentre tantas vozes que existem no mundo, que estão ecoando na minha e na sua mente, existe uma voz que é a voz do Espírito Santo de Deus, amém? A voz de Deus que também a todo tempo está ministrando, está falando, está jorrando na nossa mente, na nossa alma, o caminho que eu e você precisamos trilhar. E aí você pode me perguntar assim: mas pastor, diante de tantas vozes que estão falando comigo, diante de tantas influências a que eu estou submetido, diante de tantos sons, tantos ruídos que vêm à minha mente, que vêm ao meu coração, tentando me moldar para um lado, para o outro, me direcionar, como ouvir ou como entender qual é a voz de Deus nesse processo? Como compreender qual é a voz do Espírito Santo que está me conduzindo para o lugar do centro da sua vontade? E aí eu me lembro do batismo, porque o batismo, se você for no original hebraico, significa, batismo no hebraico é matbil, que significa imergir. Quando você já teve essa experiência do batismo, mas mesmo quando você estava de repente lá tomando banho de piscina, você já percebeu que quando você mergulha, quando você imerge, os ruídos do externo, do mundo exterior, eles são mais silenciados? Já percebeu que a sua audição ela muda quando você está imergido? A ideia, aliás, do batismo é justamente essa:
silenciar, sabe, a voz do mundo, para que você possa de fato agora ouvir a voz de Deus. Esse é o processo de transformação que Deus Ele coloca para nós. Quando eu olho para isso, eu entendo que por mais que hajam sons do mundo, ruídos, vozes tentando moldar a minha mente, a sua mente, o verdadeiro cristão que está submerso nas águas do Espírito, aleluia, ele tem a capacidade de distinguir dentre tantas vozes a voz que vem do Espírito Santo de Deus, a voz que vem do Pai, a voz que está o conduzindo para essa renovação da mente, para essa renovação do intelecto, que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua história. No mundo hebreu, na cultura judaica, existe um ritual chamado ritual de purificação, e a cabeça da pessoa é imergida num lugar chamado mikveh, e é uma espécie, na verdade, de um tanque batismal mesmo, bem semelhante que a gente costuma ver. E a pessoa, ela é mergulhada ali, ela é imergida ali para ela poder, no ritual judeu, se purificar. Mas o interessante que eu fui estudar é que esta palavra, ela é encontrada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9, que diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 9: e disse Deus: alinhem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, ele usa essa palavra, o radical dela é justamente a palavra kav, que significa alinhar. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: haja alinhamento entre as águas dos céus com as águas da terra. E quando você vai nessa palavra aqui do tanque batismal, que é usado no ritual de purificação do judeu, o mikveh, ele tem justamente a mesma origem. O mikveh, ele vem de kav. Isso me faz pensar que esse alinhamento que é usado lá no ritual de purificação do judeu é o que Deus, na verdade, quer fazer comigo e com você através do batismo. É como se Deus estivesse falando assim: olha, a partir do momento que você batiza, que você é imergido, você começa a alinhar a sua vontade com a vontade do céu. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é. O que é isso? Alinhamento. É alinhar a vontade da terra com a vontade do céu. Há uma vontade de Deus para mim e para você, querido. Há uma vontade do Pai para que a minha vida e a sua vida estejam no centro da vontade dele. Mas nós só vamos conseguir alinhar a nossa vontade com a vontade do céu quando a gente silenciar as vozes que estão ao exterior e começarmos a ouvir a voz que vem do Espírito Santo. Que a gente possa nessa manhã entender que o processo de Deus na vida desses irmãos que vão batizar é justamente um processo de alinhamento. Quem tem carro aí sabe o que é alinhamento, né? Às vezes o carro está puxando para um lado, está puxando para o outro. Aí você vai lá no mecânico e fala assim: olha, eu estou precisando fazer um alinhamento. O que é isso? É você garantir que esse carro ele vai ser conduzido sempre na direção desejada, na direção certa, vai manter o centro, a linha. E é isso que eu e você precisamos para a nossa vida, buscar esse alinhamento com a vontade do céu. E aí sim, nós vamos conseguir ter a nossa mente renovada, transformada, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu queria convidar aqui os irmãos que vão se batizar, para que ficassem aqui à frente. Estão ansiosos? Vamos aplaudir esses irmãos? Isso. Glória a Deus. E a minha vontade como pastor de vocês, meus filhos, é que justamente cada dia mais, eu sei que é um processo, sabe, na vida de vocês. Eu sei que as coisas não acontecem do dia para a noite,
mas há um processo do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. O céu está manifestando a vontade dele para a vida de vocês. E esse alinhamento ele passa a acontecer na vida de vocês à medida com que vocês silenciam a voz do mundo e começam a ouvir melhor a voz do Espírito Santo de Deus. Que haja sensibilidade no coração de vocês, que haja o desejo de renunciar ao mundo, o desejo de morrer para as vontades do mundo, para que cada dia mais o Espírito Santo possa falar e ministrar o coração de vocês. Que de fato as vozes que tentam direcionar vocês para tantos lugares, que tentam conformar a mente de vocês, que tentam de alguma forma tirar vocês do centro da vontade de Deus, sejam silenciadas. Que as paixões, aliás, uma das vozes, queridos, que mais fala, preste atenção nisso, uma das vozes que mais fala conosco não é a voz do pai, da mãe, do amigo, do motorista do ônibus, do colega de trabalho, do chefe, não. Uma das vozes que mais falam conosco, sabe qual é? A nossa própria voz. Porque essa voz ela é influenciada pela nossa carne, pela nossa humanidade, a nossa vontade, os nossos desejos. Mas a Bíblia diz que a gente deve crucificar o nosso eu. Aqueles que crucificam a sua carne, aqueles que crucificam a sua própria voz, eles têm condições de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando a gente mergulha, quando a gente está submerso, se a gente ficar bem em silêncio e calar inclusive a nossa voz, vocês vão ver que o som ambiente ele é silenciado. E a gente tem maior condição de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é um símbolo. O batismo, ele na verdade não é um ritual de purificação, não é um ritual onde a partir de hoje esses irmãos vão se tornar santos, não vão pecar mais. Não é isso. O batismo é um ato simbólico de quem está dizendo para o mundo, está dizendo para as pessoas: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não são as minhas vontades, já não é mais o meu eu, já não é a vontade da minha carne. Agora eu quero viver para aquele que me chamou, eu quero fazer a vontade de Cristo, eu quero morrer para o mundo e viver para Deus. E é isso que vocês vão fazer nessa manhã. Vocês vão publicamente declarar para os irmãos que estão aqui, para as pessoas que vão ver essas postagens no Instagram, vocês vão dizer para eles: olha, nós decidimos viver uma nova vida. Como está escrito na camisa, eu decidi mergulhar numa nova vida com Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Deus por esse irmão? Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Muita gente de repente está olhando para você, para a Ângela aqui, falando: o que essas irmãs já estão na igreja, estão fazendo aí? Mas a irmã Nancy e a irmã Ângela me procuraram e elas falaram assim: pastor, nas circunstâncias que aconteceram o meu batismo lá atrás, a gente sentiu no coração o desejo de renovar esse voto, de mais uma vez declarar publicamente a decisão que nós tomamos um dia lá atrás. De repente, porque foi muito rápido, não houve uma preparação, mas a gente gostaria de poder renovar essa aliança, esse voto, pelas experiências que nós temos tido com Deus, pelas transformações que a gente tem vivido. A gente gostaria de renovar esse voto do batismo publicamente, diante da igreja, diante dos irmãos. É possível? Eu falei: minha filha, só não é possível pecar, o resto vocês podem tudo. Eu falei assim: amém, não há problema algum, mas só esclarecendo que elas já são membros da igreja, elas apenas sentiram esse desejo de fazer essa renovação da aliança com Cristo e declarar publicamente o voto que um dia elas fizeram lá atrás. Amém? Vamos para a confissão de fé? Então pega o celular aí. Isso, leia aí, ó. Eu vou fazer a vocês algumas perguntas e se vocês estiverem de acordo, vocês vão me responder conforme essas perguntas estão aí. Amém? Prezados irmãos,
visto que aceitastes a Jesus como vosso Senhor único e pessoal, e que em obediência ao ensino de Jesus apresentastes aqui desejo de descer as águas, e assim vos unirdes à igreja do Senhor, eu vos rogo que respondais sinceramente perante Deus e diante da congregação ora reunida as perguntas que vos passo a fazer. Primeiro, credes em Deus, Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há? Sim, eu creio. Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus como o Pai e o Espírito Santo, e o aceitais como o único Salvador pessoal e também como o único mediador entre Deus e os homens? Sim, creio e assim aceito. Amém. Credes no Espírito Santo, Consolador enviado por Jesus, o qual regenera o pecador convertido a Cristo e o santifica? Sim, creio firmemente, louvado seja Deus. Amém. Credes que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, palavra escrita, assim como o Verbo divino, Cristo, a palavra viva? Sim, creio firmemente. Credes que Jesus batiza o crente com o Espírito Santo e que esse batismo é uma segunda bênção conferida apenas ao crente? Sim, creio. Prometeis cooperar, isso aqui é importante, hein? Isso é importante, assim para eles como para vocês, porque nós fazemos votos e às vezes nós esquecemos dos votos que nós fazemos. Prometeis cooperar com a vossa presença aos cultos, o vosso serviço, o vosso dízimos e ofertas para o sustento da obra e desenvolvimento da obra do Senhor? Sim, prometo fazer. Prometeis obedecer à palavra de Deus e ao estatuto e ao regimento interno da igreja? Sim, prometo obedecer. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz pela vida de cada um de vocês, pelo processo de Deus, por aquilo que o Espírito Santo vem fazendo na vida de cada um de vocês, pela decisão. E eu creio firmemente que todos os dias vocês vão se lembrar da decisão tão importante que vocês estão tomando hoje, para que quando surgir a dúvida de qual voz ouvir, vocês venham se lembrar que há uma voz que nos conduz, uma voz que nos guia, a voz do Espírito Santo de Deus, e vocês possam sempre optar por obedecer e ouvir a voz de Deus na vida de vocês. Amém? Pediu o pastor Gabriel que esteja orando pela vida desses irmãos, e logo depois, antes de nós irmos para a piscina, nós vamos entregar uma lembrança para esses irmãos em nome da igreja e patrocínio Fabi, né? E a gente vai estar também dando algumas orientações. Irmãos, Pai, que hoje vão descer as águas, somos gratos a Ti, Pai, neste momento que eles estão declarando, Pai, publicamente, Senhor, a fé, Senhor, publicamente, Senhor, aquilo que eles estão crendo, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, e cremos, Pai, que a partir de hoje, Pai, nesse novo tempo, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela vida deles, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor fará, Pai, na vida dos nossos irmãos. Pai, esse dia, Pai, ficará marcado, Senhor, Pai, como o dia do batismo, Pai, um dia de renovo, um dia, Pai, do tempo novo de Deus sobre a vida deles, Pai, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor, Pai, tem um tempo para todas as coisas, Pai, e que os irmãos, Pai, possam, Pai, ser abençoados por Ti, Pai, e nós como igreja, Pai, que nós sejamos bênção também na vida dos irmãos, Pai, nesse novo tempo. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, pela sua bondade, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque nós chegamos até aqui. Pai, obrigado, Pai, que o Senhor sustentou cada um aqui, Pai, para que esteja hoje batizando, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Então recebam a homenagem aí da família de vocês nesse dia do batismo. Podem entregar.
Que coisa linda, irmãos. Coisa maravilhosa. Há uma emoção, sabe, um misto no coração da família, porque só quem ora pela conversão de alguém sabe o que isso representa. Só quem já pagou o preço de oração só quem já perdeu noite chorando, pedindo ao Senhor que mudasse, que transformasse, sabe o quanto isso significa, o quanto isso é relevante, o quanto isso expressa a alegria do coração da família de ver a obra do Senhor na vida desses irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém? Queridos, apenas alguns avisos antes da gente ir para a piscina. A gente saindo daqui, a gente vai lá para a piscina. E aí, primeiro, tá? Vou pedir que vão os batizandos junto com a família, para que a gente possa registrar esse momento lá na piscina, tirar umas fotos lá na piscina. E aí os irmãos podem ficar em torno ali da piscina, a gente vai estar ali cantando, adorando ao Senhor, enquanto o batismo acontece, mas primeiro a gente vai fazer esse momento das fotos lá também, tá bom? Em relação ao acampamento, queridos, aqui, o que eu queria pedir a vocês? Cooperação tão organizada quanto nós encontramos quando chegamos aqui. Posso contar para os irmãos? Amém? Queridos, os quartos não estão liberados, tá? Nós não alugamos os quartos, apenas essa infraestrutura de baixo aqui. Os banheiros, tem 2 banheiros aqui, tem outros banheiros desse outro alojamento lá de cá no centro, lá no fundo tem também 2 banheiros grandes, tem chuveiro lá também. É a luz que ilumina meu ser, Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Poucos, ou talvez ninguém saiba, que uns dias antes da nossa classe de batismo, o Eunixo mandou mensagem para mim, pensando em desistir do batismo. E eu pude louvar a Deus, porque dentre tantas as vozes que falam o nosso coração, ele pôde ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E se decidiu por tomar essa decisão tão importante na vida dele. Por isso, Eunixo, visto que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e decidiu caminhar por esse caminho de fé com Cristo Jesus, eu, juntamente com o seu paizão, aqui que te acompanha, que te orienta, que é uma das vozes de Deus na sua vida, nós queremos te batizar nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça a água. Os familiares podem ir comigo, tá? Na hora de batizar. É diferente. É a mascote do grupo, né? A caçulinha. E eu louvo a Deus porque, mesmo tão nova, 13 anos, né, Bia? 12 anos, a idade que eu batizei, né? Você decidiu, você escolheu caminhar pelo melhor caminho, que é o caminho do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, minha filha, que o Senhor continue te dando graça,
para que você siga sempre por esse caminho, sem nunca desviar o teu pé da presença do Senhor. Aleluia. Amém? Por isso, juntamente aqui com o seu Pai, eu te batizo nesta manhã, em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Pode cantar, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Muito de hospital é uma verdade. Ele já tá vindo. Essa aqui é boia. Foi Jesus, amor. Ué, desce aqui, meu filho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu louvo muito a Deus pela vida da Tamires. Ser uma jovem tão dedicada, ser uma jovem tão temente ao Senhor, que tem amado caminhar nesse propósito de servir a Deus. Tem se dedicado na casa do Senhor, tem buscado contribuir, fazer parte, servir assim como os pais servem ao Senhor, servindo a igreja, servindo aos irmãos. E isso enche meu coração de muita alegria, porque dentre tantos caminhos e vozes que nós poderíamos ouvir, a Tamires escolheu ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, e caminhar por esse caminho de excelência. Por isso, minha filha, nesta manhã, visto que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregou a sua vida a Ele, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É difícil, cansativo, Vem, Arnaldo. Cadê o Arnaldo? Mergulha aqui, Arnaldo. Vem, Arnaldo. Enviando qualquer recurso, me aliviando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele Sigo mais por ele, eu chego lá. A Bia, ela tem caminhado há pouco tempo, né, com a gente, mas ela já tem entendido e compreendido os planos e os projetos de Deus para a vida dela. E assim também, junto com a família, junto com a mãe, tem entendido que não há melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Não há melhor lugar para estarmos do que submersos nessa água do Espírito Santo que nos faz silenciar as vozes do mundo e ouvir a única voz que realmente importa, que é a voz de Deus. Aleluia. E, Bia, visto que você também aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregou sua vida a Ele e tem desejado cada dia mais andar por esse caminho, eu te batizo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Filma com o meu também, tá? É por causa dele eu ainda continuo a lutar. Eu salvo Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Tadinho, mas que ela passou lá, não passou. Não passou, não? Helena quem? Ah, não. Esse é que é a mãe da... Aleluia! Esse momento, queridos,
ele é carregado de muita emoção, sabe? É muita emoção porque a Vanessa tem sido assim uma tia, um alicerce na vida da Carol e influenciada, né, ministrada, melhor dizendo, muito pela vida da tia. Ela conheceu ao Senhor Jesus e após ter essa experiência com o Senhor dentro do próprio quarto, não é? E tendo o exemplo da tia de um sólido caminhar na presença do Senhor, de buscar ao Senhor, de buscar cada dia mais conhecer a vontade de Deus para a sua vida, ela chega aqui hoje, né? Para poder tomar essa decisão pública, para poder fazer essa confissão pública de que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Amém. E nós como igreja nos alegramos e desejamos que cada dia mais, Carol, você continue se aprofundando nessas águas do Espírito. Que você possa ir mais longe do que os seus rios estão indo. Que você possa alcançar níveis ainda mais profundos. Porque nós cremos na sua geração. Nós acreditamos na obra do Espírito Santo na vida de vocês. E nós acreditamos que vocês vão ainda trilhar caminhos ainda mais excelentes na presença do Senhor. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu não tenho dúvida da obra que o Espírito Santo está fazendo na sua história. E como ele vai te usar para alcançar muitas e muitas vidas para a glória dele. Amém? Por isso, visto que você também aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e visto que você tem trilhado este caminho de fé, aliançada com o Senhor Jesus, nesta manhã eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Glória a Deus, aleluia. O Santo de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Nós adoramos, Senhor. O som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Leandro também, juntamente com a sua família, a Vanessa, o Cauã, eles estão, a Laura, eles estão há pouco tempo, né, caminhando com a gente. Acho que chegaram no começo do mês, do ano, né? Por aí, finalzinho do ano passado, talvez. E o Leandro, ele relatou para mim a experiência de vida dele. Ele disse: pastor, por muitas vezes eu já tentei tomar essa decisão, esse posicionamento. Porque entenda, querido, que o processo de renovação, de transformação de mente, ele começa de fato na mente, mas ele é consumido através da nossa posição, do permanecer de pé. E por muitas vezes o Leandro, ou algumas vezes, melhor dizendo, ele já tentou tomar essa decisão, já até fazendo um curso de batismo algumas outras vezes, mas não havia conseguido permanecer. Mas eu louvo a Deus porque neste tempo Deus tem fortalecido a vida deste servo. Deus tem trabalhado o seu coração, Deus tem fortalecido a sua alma. E ele tem conseguido permanecer de pé, ele tem conseguido se posicionar diante de Deus, diante da sua casa.
E nesta manhã ele está publicamente declarando que ele entregou não apenas a sua vida ao Senhor, mas ele está decidido a caminhar sempre nos caminhos da vontade do Senhor para a sua vida. Por isso, Leandro, visto que você aceitaste a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e nesta manhã está aqui diante da igreja, diante da sua casa, da sua família, para tomar esta decisão tão importante publicamente, nós te batizamos em nome do Pai, Amém, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Profetizo sobre profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida. E ele entrou? Ela estava toda arrumadinha. Eu louvo a Deus pela vida do Júlio. E hoje ele está aqui acompanhado da Kézia, sua esposa, do seu tio Jeová, que foram pessoas muito importantes desse processo de Deus na vida do Júlio. Talvez você não saiba, mas vocês estão diante de um ex-ateu. Alguém que não cria na existência de um único Deus. Muitos anos, né, tio? Orando por ele, né, Jeová? Mas quando a gente paga um preço de oração, queridos, quando a gente se posiciona, a gente precisa entender que não somos nós que fazemos a obra, mas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O pecado, da justiça e da justiça. E a obra do Espírito Santo foi tão forte na vida desse jovem que foi capaz de transformar um ateu num exímio servidor, alguém que teme ao Senhor e decidiu se posicionar também diante deste mundo. Por isso a família está aqui alegre. A Kézia que já caminha já desde pequena na presença do Senhor. Imagina o coração da esposa como fica num dia como esse, né? Em poder ver o resultado de orações, ver o resultado de pelejas sendo vencidas aqui nesta manhã. Por isso eu digo para você, se você tem orado por alguém, pela conversão de alguém, não desista. Continue orando, continue acreditando, porque o nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Amém. Por isso, Júlio, visto que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você creu nele para a sua salvação, para a vida eterna, nesta manhã eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Sabe, o processo natural da vida é os pais instruírem os filhos. Mas é glorioso nesta manhã a gente ver que a irmã Ângela, ela escolheu o Wesley para estar aqui com ela nesse momento, porque à medida com que a gente ensina os nossos filhos, que a gente conduz os nossos filhos na presença do Senhor, a gente tem a oportunidade de vê-los frutificarem e também se tornarem bênção na nossa vida. E hoje a irmã Ângela, ela decide, ela escolhe que o Wesley estivesse aqui do seu lado nesse momento, por entender a importância que o Wesley também tem hoje na vida dela como esteio, como segurança, como firmeza, como alguém que a ajuda a caminhar na presença do Senhor.
E nesta manhã, ela toma essa decisão de renovar a sua aliança, o seu voto com o Senhor. Feitos há anos atrás, hoje ela está reafirmando publicamente a sua decisão de servir ao único Deus poderoso, suficiente, Salvador. Por isso, irmã Ângela, nós também te batizamos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Posso crer no amanhã, porque ele temor não há, sei, eu sei, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, querido está. Sabe, queridos, uma das coisas mais lindas e maravilhosas que acontece no Evangelho é ver o poder transformador de Deus. O processo de santificação, de transformação que acontece nesse tempo de renovação da nossa vida. A irmã Nancy, ela me procurou dizendo, sabe, pastor, eu tenho sentido o meu coração quebrantado nesses últimos tempos, eu tenho sentido o quanto Deus tem me moldado, me transformado, porque embora a gente muitas vezes tenha tomado a decisão lá atrás, a gente vive um processo de santificação, de transformação a cada dia. E esse processo que a irmã Nancy está vivendo, de aproximação, de mergulhar nessas águas profundas do Espírito, levaram ela a tomar essa decisão de renovar a sua aliança também com o Senhor, de renovar os seus votos publicamente, declarando a sua fé no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso, minha filha, com muita alegria, nesta manhã eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu gostaria que o Wesley e Ronaldo descessem aqui comigo. Eu gostaria que o ministério inteiro meu estivesse aqui, mas eu escolhi eles dois para representar todos. Aleluia. Por favor. Não tem nada aí não? De conta! Aleluia! Ei! Glória a Deus, aleluia. Já tiraram? Tá dando cãibra na boca. Vamos orar. Ai, Gabi, tudo bem? Gabi! Senhor, nós te adoramos nesta manhã maravilhosa. Ó Deus, neste dia há festa no céu. Aleluia! Ó Deus, por um pecador que se arrepende.
Ó Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que há mais regozijo, maior festa, ó Deus, por uma ovelha, ó Deus, que se reconcilia, que se encontra na presença do Senhor, do que por 99 justos. E por isso, ó Deus, nós te adoramos, nos alegramos, ó Deus, nesta manhã, pela obra do Senhor na vida dos teus filhos e filhas. Ó Deus, porque o Espírito Santo do Senhor é quem trata, o Senhor é quem, ó Deus, molda, o Senhor é quem trabalha na nossa vida. E, ó Deus, a nossa decisão, ó Deus, a nossa confissão pública desta manhã, de, ó Deus, ouvirmos a única voz que realmente importa, que é a voz do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que ela continue ecoando na vida dos Teus filhos, que ela continue nos ensinando o caminho que devemos andar. Ó Pai, que o Senhor seja o nosso pastor, que o Senhor nos conduza por pastos verdejantes, que o Senhor nos guie, ó Deus, as águas tranquilas, que o Senhor refrigere a nossa alma, meu Pai. Nós te adoramos, ó Deus, por esta igreja, por este povo, ó Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Coloque a mão no coração, receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, com a igreja do Senhor sobre a face da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém! Eu quero ir pra lá, pelo novo, vai pra lá.